Voltando então para a aula de matemática, nós vamos continuar usando o mesmo livro, o livro do EMAI. Só que agora vocês vão abrir na parte de matemática que fica na frente. Hoje nós vamos fazer a página 32. Abre um livro para acompanhar a leitura com a Provi. Não esqueça de colocar a data no livro. Hoje é dia 24/6/2020. Beleza? Vamos lá? Você sabia que no Brasil, na maioria dos países do mundo, a unidade padrão para medir a temperatura é o grau Celsius? E que esse nome é uma homenagem ao cientista Anders Celsius? Vocês sabiam disso? Por isso que quando a gente vai escrever o grau, nós colocamos uma bolinha com um C, porque significa Celsius, como a Provi colocou aqui na lousinha. Olha só, é o C de Celsius. E aí se formou esse símbolo. Toda vez que a gente vê esse símbolo, a gente sabe que está se referindo à temperatura, tá bom? Então vamos lá. Leia cada situação a seguir e responda às questões. Então, para começar, na número 1, nós temos um problema. Lúcia levantou às 6 horas e a temperatura era de 19 graus Celsius. Ao meio-dia, já estava 28 graus Celsius. Às 18 horas, o termômetro marcava 24 graus Celsius. E às 22 horas, o termômetro registrava 20 graus Celsius. A Pro colocou aqui na luzinha para vocês poderem visualizar melhor, porque aqui nós temos duas medidas. Nós temos os números que falam das horas, que vem o H, e do outro lado nós temos os números que falam da temperatura. Então eu tenho que prestar bem atenção. Quando a Lúcia levantou, eram 6 horas e estava 19 graus. Ou seja, ainda não estava tão quente assim. A temperatura estava baixa. Depois, ao meio-dia, a Provi colocou lá 12, que 12 se refere ao meio-dia. A temperatura subiu para 28 graus. Né? A temperatura foi subindo. Depois, quando foi às 18 horas, que já estava quase anoitecendo, né, bem de tardezinha, no final da tarde, início da noite, a temperatura caiu para 24 graus. E depois à noite, 22 horas, 10 horas da noite, a temperatura caiu mais ainda para 20 graus. Então percebam que a temperatura, ela quando nós acordamos, é uma temperatura baixa, ela aumenta e depois ela diminui. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes pode amanhecer mais quente e ela diminuir mais conforme o dia vai passando, tá bom? Bom, mas voltando aqui para o problema da Lúcia. Agora, vocês vão responder a letra A, B, C, D, baseado neste problema. Então, olhem ali na lousinha que fica mais fácil de vocês responderem. Letra A. Em qual desses horários fez mais calor? Então, olhando aqui os horários. 6, 12, 18, 22. Qual deles fez mais calor? Ou seja, qual deles a temperatura foi mais alta? Letra B. Em que horário a temperatura foi menor? Ou seja, mais baixa. Letra C. Qual a diferença de temperatura entre 6 horas da manhã e as 18 horas? Então, olhando aqui na lousa, 6 horas da manhã era 19 graus. 18 horas, que é 6 horas da tarde, era 24 graus. Qual é a diferença? Lembra que para achar a diferença, eu tenho que fazer uma subtração, ou então eu posso contar quanto falta. Por exemplo, quanto falta? 19 para chegar no 24. Quanto que falta? Ou então, 24 menos 19.
Fazendo assim, eu vou achar a diferença entre um horário e o outro. Letra D. Entre 18 horas e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? Agora eu quero saber aqui o que aconteceu. Ela baixou ou ela aumentou? Entre esses dois horários aqui, entre as 18 e entre as 22, o que aconteceu com a temperatura? Ela aumentou ou ela diminuiu? Escrevam aí. Depois que vocês completarem o probleminha da Lúcia, nós temos o problema 2. Presta atenção. De manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que a temperatura era de 13 graus Celsius, ou seja, estava frio. Mas que ao longo do dia a máxima chegaria a 30 graus Celsius, ou seja, ao longo do dia a temperatura ia subir, 30 graus é calor. Com chuva no final da tarde. Como você sugere a Pedro que Pedro saia de casa para enfrentar essas variações de tempo e temperatura? Então, quando a temperatura aumenta, diminui, chove, esquenta, esfria, nós dizemos que há uma variação. Se você fosse dar uma dica ao Pedro, como que você falaria para ele? Sair de casa, né? Então escrevam aí. Como que o Pedro deve sair? Lembre-se que ele vai sair de manhã. Só que depois vai esquentar e vai chover. Então, pensa direitinho e escreve a sua dica. Na número 3 agora. Outro probleminha. Numa cidade, a temperatura no período da tarde era de 27 graus, ou seja, estava calor, que nem fez no domingo. Por causa de uma frente fria, a previsão era que até a noite a temperatura cairia para 10 graus. Então vejam bem, prestem atenção que a Pro vai explicar aqui na luzinha. Estava 27 graus Celsius. Só que à noite ia cair 10 graus. Ou seja, desses 27 graus ia diminuir 10 graus. O que vocês vão ter que descobrir aqui? Qual a temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão estava correta? Então, para resolver esse problema, você vai ter que tirar 10 graus do 27. E aí você vai descobrir quanto que o termômetro marcou à noite. Tá bom? Então é isso. Façam tudo com muito capricho e não esqueçam de enviar as fotos para Provi, tá bom? Um beijo!